A pergunta que não quer calar: mentir em juízo é crime? Agora, com a CPI do Covid em alta, a gente está assistindo vários depoimentos que a gente não consegue entender como fala que uma hora é uma coisa, outra hora é outra, e muita gente tem me perguntado se mentir é crime, principalmente porque o Renan Calheiros veio aí dizer que eu não sei pronunciar o nome, Van Garden, sei lá eu, mentiu lá na CPI e que ele vai ser preso para trazer efetividade à investigação. Gente, é um crime que já está no Código Penal, no artigo 342. Fala sobre falso testemunho ou falsa perícia. O único problema que gira em torno disso é que ele é um crime próprio, ele elenca certinho em que função você tem que estar para cometê-lo. Ou seja, ele prevê que você tem que ser testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, administrativo ou em qualquer inquérito policial ou em juízo arbitral. Então isso quer dizer que quem está prestando depoimento, quem é parte no processo, mentir não é crime? Não está previsto no Código Penal. Mas, e presta atenção porque tem um mas gigantesco. Primeiro tem que levar em conta a mentira em si, porque se essa mentira decorrer qualquer outro prejuízo para alguém ou para a justiça, pode se enquadrar em outros crimes que não esse do 342. E o juiz pode sim te condenar como litigante de má-fé e você paga uma multa. Não é necessariamente a prisão prevista no 342, mas multa. No caso da CPI, ele está sendo uma testemunha. Então, se ele mentiu, ele pode sim ser preso de 2 a 4 anos e pagar uma multa, que não é de litigância de má-fé, é a multa penal. É que a gente acabou pegando esse tema em alta para explicar para vocês sobre mentira em juízo. Afinal, a gente tem que sim buscar a verdade, não pode obstruir a justiça. Também tem na Constituição Federal algumas proteções, como por exemplo, você não é obrigado a produzir prova contra si. Se a gente for interpretar esse artigo, também se exclui não só as partes, mas também os familiares ou inimigos da parte, porque tem ali um laço afetivo que pode prejudicar o depoimento, enfim. Só que essas pessoas que mentem, elas não saem impunes. Eu até tenho um exemplo muito engraçado que aconteceu, que eu vivenciei. Eu fui numa audiência com a empresa, eu era advogada da empresa, e aí era contra, o processo era contra uma funcionária que tinha roubado da empresa com o namorado. Então o processo foi contra os dois. E no processo, o advogado que representava a funcionária também estava representando o namorado. Chegou na audiência, cada um foi com um advogado. Eu fui pela empresa, a funcionária foi com o advogado dela e o namorado apareceu com outro. Ao invés dele falar para a juíza que é porque eles tinham terminado e aí ele preferiu buscar um advogado por conta, ele alegou que a procuração que ela deu pro advogado não era a assinatura dele, que tinham falsificado a assinatura dele. Na hora, a juíza já abriu um inquérito para descobrir se foi uma falsificação de assinatura, além, claro, de habilitar um novo advogado e tocar o barco no Alô, é da Copa? E tocar o barco no processo civil, e aí descobriu que realmente ele tinha assinado, e aí lá no processo penal que ele disse que foi porque eles tinham terminado e etc. E aí acabou acontecendo o quê? Que eles foram condenados pelo furto da empresa, e como ele já tinha sido condenado por falso testemunho, porque ele alegou não ter assinado algo que ele assinou, ele já não era mais réu primário, então ele não pôde fazer acordo com o Ministério Público e foi preso. Olha a burrada, um detalhezinho pequeno que as pessoas não prestam atenção e fazem toda a diferença. E aí você pode me perguntar, então quer dizer que a juíza pode decretar prisão ali na audiência se ela constata que é uma mentira? Pode. O único problema é provar em prisão em flagrante que teve a mentira, porque muitas vezes o testemunho fala uma coisa e no decorrer do processo que prova que aquela testemunha mentiu. Então não impede da juíza oficiar um delegado, a polícia, para poder abrir o inquérito e passar todo o processo penal. Já se a mentira ocorre no próprio processo penal, como é o juiz criminal, é o delegado que está ali, ele mesmo pode
decretar prisão em flagrante. Só que, conforme esse artigo, o crime de mentira nesses casos, ele também é retratável. Se você volta atrás e fala que mentiu e depois troca a versão pela verdadeira, você não é punível, desde que não tenha saído a sentença no processo. Porque não adianta você mentir, alguém ser preso por homicídio, depois de anos você se arrepender e falar que você mentiu, e essa pessoa que ficou anos presa, ela pode inclusive entrar com uma indenização aí por danos morais contra você. Então, apesar do artigo 342 prever uma situação de crime próprio, quem mente sofre por outros tipos de previsões na lei, seja pagando multa de litigância de má-fé, seja obstruindo a justiça, seja por desacato. Eu já vi juiz decretar crime de desobediência porque não respondeu. Então, tem que analisar ali os fatos bonitinho. Principalmente se o seu testemunho vai influenciar uma nação, que é o caso da CPI. Então, espero que a justiça seja feita nesse caso. Muita gente está morrendo pela negligência, imprudência e imperícia de muitos. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que se interessa no assunto. Siga a gente no Instagram, no TikTok, se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.